Após a menopausa, seu corpo reduz a produção do hormônio GLP-1, que o Ozempic imita artificialmente. Menos GLP-1 resulta em sinais de saciedade mais fracos, desejos mais intensos e um metabolismo que favorece o acúmulo de gordura abdominal. Alguns alimentos estimulam a produção natural de GLP-1 e, aliados à estratégia alimentar certa, ajudam a recuperar o controle metabólico antes mantido pelo estrogênio. Anos atrás, conversei com Marta, que estava 18 quilos acima do peso e sofria com ondas de calor noturnas, fadiga, ansiedade e baixa libido. Pior ainda, seu peso não mudava mesmo com dieta e exercícios. Ela pensava seriamente em usar o Ozempic para emagrecer e se sentir melhor. Pedi que ela siga as estratégias alimentares deste vídeo. Em 2 semanas, perdeu 2,5 quilos e teve grande melhora nos suores noturnos e na ansiedade. Em 6 meses, ela perdeu 18 quilos e sua libido estava melhor do que desde que teve filhos no fim dos seus 20 e poucos anos. E na casa dos 30, hoje vou mostrar o que Marta fez para lidar com a relação entre estrogênio e insulina, algo que muitos médicos não explicam. Vou explicar os 7 alimentos que restauram o GLP-1 e o controle do apetite após a menopausa, além de como montar cada refeição para potencializar o efeito hormonal. É um protocolo de jejum adaptado para mulheres pós-menopausa, pois o conselho padrão pode ter efeito oposto nesse grupo. Então vamos falar sobre a conexão entre estrogênio e insulina, que é a raiz do acúmulo de gordura após a menopausa. Não é apenas um envelhecimento mais lento, mas um ambiente hormonal distinto que requer uma abordagem completamente diferente. O padrão de comer menos e se mover mais falha com mulheres na pós-menopausa por ignorar fatores hormonais ligados ao acúmulo de gordura, desregulação do apetite e metabolismo lento. O estrogênio regula o metabolismo, afetando sensibilidade à insulina, captação de glicose, distribuição de gordura e apetite. No período pré-menopausa, com o ciclo menstrual normal, há mais estrogênio, que estimula a expressão do GLUT4 nas células musculares. GLUT4 é uma proteína transportadora que move a glicose, o açúcar no seu sangue, para o músculo em vez de para a gordura. Ele reduz a grelina, hormônio da fome, e melhora a sensibilidade à leptina, promovendo saciedade e evitando excesso de comida. Quando o estrogênio diminui, várias mudanças metabólicas ocorrem simultaneamente. Sua sensibilidade à insulina cai, então você se torna menos sensível à insulina. Isso significa que você vai ter níveis mais altos de insulina sendo produzidos pelo seu pâncreas, e a glicose vai ser redirecionada para as células de gordura. Quando a insulina está elevada na sua corrente sanguínea, ela impede a queima de gordura. Então, a única maneira de queimar gordura é reduzir a insulina. Quando a insulina está alta, ela direciona a gordura para o abdômen, especialmente a visceral. Isso gera gordura visceral perigosa ao redor de órgãos como fígado, pâncreas e coração, liberando compostos inflamatórios. A gordura visceral é um grande problema. Quando o estrogênio cai, a grelina sobe, aumentando a fome e o desejo por carboidratos. A sensibilidade à leptina também diminui, enfraquecendo os sinais de saciedade. Você acaba comendo mais, sente mais desejos e sua taxa metabólica de repouso diminui. A beta-oxidação, queima de gordura, também é reduzida. Então, literalmente, seus genes de queima de gordura são diretamente influenciados pela perda de estrogênio. Você também tem uma perda óssea acelerada quando o estrogênio diminui. Perda anual de 2% nos primeiros 6 anos após a menopausa. 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos sofre fraturas osteoporóticas. É um grande problema. A interrupção do sono aumenta. Ondas de calor e suores noturnos aumentam o cortisol, prejudicam o sono e causam acúmulo de gordura central, além de elevar o risco de doenças cardiovasculares. A perda de estrogênio torna a doença cardíaca a principal causa de morte após a menopausa, agravada pela maior resistência à insulina e inflamação. A restrição calórica sozinha é particularmente ineficaz, porque não aborda o ambiente hormonal, acelera a perda de massa muscular e óssea e piora o problema como um todo. Então, vamos falar sobre GLP-1 e PIY, o peptídeo guexuxo, e como eles ficam desregulados após a menopausa e o que precisamos fazer para corrigi-los.
O GLP-1, produzido pelas células L do intestino, sinaliza saciedade, desacelera o esvaziamento gástrico, aumenta a sensibilidade à insulina e reduz o apetite. O PII, peptídeo ICPOBA, produzido pelas células L, reduz a fome entre refeições e atua com o GLP-1 para inibir a grelina, controlando sua fome e desejos. Sabemos que o estrogênio aumenta a sinalização do receptor de GLP-1. Quando ele diminui, tanto a produção quanto a sensibilidade do receptor enfraquecem. O resultado é apetite constantemente mais alto, saciedade reduzida, desejos intensos, e isso não é falta de força de vontade, mas sim uma questão hormonal. Pesquisas recentes confirmam que o estrogênio e o GLP-1 interagem em vias metabólicas compartilhadas. O estradiol potencializa os efeitos do GLP-1 na ingestão de alimentos, especificamente em indivíduos do sexo feminino. A solução é estimular ao máximo o GLP-1 e o PIGUS e por meio de escolhas alimentares direcionadas. Isso exige mais precisão que em mulheres jovens, pois a sensibilidade dos receptores é menor. Assim, refeições ricas em proteína estimulam a produção de GLP-1 e PIU pelas células L. A proteína aumenta mais o PIUX do que gordura ou carboidratos, e a fibra intensifica esse efeito. Ela retarda a absorção de nutrientes, alimenta bactérias intestinais e gera ácidos graxos de cadeia curta que estimulam as células L. Um estudo sobre obesidade de 2013 mostrou que um café da manhã rico em proteínas elevou o GLP-1 por mais de 4 horas, estimulando diretamente as células enteroendócrinas do seu intestino a liberar esse GLP-1. Um ensaio clínico randomizado e controlado de 2 anos com mulheres obesas pós-menopáusicas mostrou que uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos aumentou a resposta do GLP-1 em 34 a 45% em relação à dieta padrão. A meta de proteína é de 30 a 50 gramas por refeição. Pesquisas de 2024 recomendam de 1,1 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia para mulheres pós-menopáusicas, em comparação com o padrão. Antes, recomendavam 0,8 gramas por quilo por dia. Então, é um aumento na proteína, algo que venho ensinando há muito tempo. Isso serve a um duplo propósito. Isso aumenta o GLP-1 e o PIUQ, protegendo seus músculos e ossos, evitando a perda desses tecidos. Alta ingestão de proteína estimula o hormônio do crescimento humano, principal hormônio anti-envelhecimento, e preserva o tecido magro. Regenera o colágeno, mantendo pele, cabelo e unhas saudáveis. Fortalece o sistema imunológico e ativa a queima de gordura. Então você quer um nível ideal de HGH e essa dieta rica em proteínas. Ela não só estabiliza o GLP-1 e o PIGRASH, mas também eleva o hormônio do crescimento humano. Então, vamos falar sobre os 7 alimentos que estimulam naturalmente o GLP-1 e o PIUPS e aumentam o hormônio do crescimento. O número 1 é priorizar alimentos de qualidade. Buscamos alimentos de animais de pasto, criados soltos e pescados selvagens, sempre que possível, com mais nutrientes e menos toxinas. Muitos alimentos têm microplásticos, metais pesados, pesticidas, herbicidas e similares. Quando você consome frutos do mar pescados selvagens, produtos de animais criados soltos e alimentados com capim, você está ingerindo menos dessas toxinas e mais nutrientes nessas refeições. Combine essa proteína com fibras e gorduras saudáveis em todas as refeições. O vinagre de maçã, usado 10 a 15 minutos antes das refeições, estimula a resposta do GLP-1. E então, pense nos carboidratos como aquilo que você come por último, tipo uma sobremesa, e é sempre opcional. Você não precisa comê-los. Então, o alimento número 1 é carne vermelha de animais alimentados a pasto. Ela possui proteína completa, cheia de aminoácidos altamente biodisponíveis que estimulam diretamente o GLP-1 e o PIUBAS. Ela também possui ácido linoleico conjugado, que auxilia no metabolismo de gordura e na composição corporal, especialmente em mulheres pós-menopausa. A carne bovina de animais alimentados a pasto tem carnitina, que auxilia na beta-oxidação da gordura, e carnosina. A perda de estrogênio é regulada para baixo, ajudando a queimar gordura com mais eficiência. A carnosina protege os músculos da degradação acelerada após a menopausa. Então, é um antioxidante que protege o tecido muscular da glicação e do efeito catabólico do baixo estrogênio.
Além disso, proteína animal de qualidade apoia diretamente a matriz óssea. Isso é fundamental, considerando a perda óssea acelerada após a menopausa. Uma das melhores opções para quem se preocupa com osteoporose é comer proteína animal de qualidade, garantindo de 30 a 40 gramas de proteína. Claro, você pode comer mais do que isso se conseguir digerir bem. Estamos falando de coisas como carne bovina, de gado alimentado a pasto, bisão ou cordeiro. Agora, quando você for cozinhar, evite queimar, evite aquelas partes escurecidas. Isso, na verdade, produz algo chamado aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são cancerígenos. Cozinhe ao ponto para bem passado, mas sem queimar. O segundo alimento são ovos de galinhas criadas soltas, uma proteína completa. Ele ativa o GLP-1 e o PIUX e cria uma saciedade prolongada por horas. Também é rico em colina, que ajuda no metabolismo das gorduras. A colina é um sal biliar, então ela ajuda no melhor fluxo da bile, ajuda a melhorar a função do fígado e também é muito importante para a saúde do cérebro, pois auxilia na produção de acetilcolina, esse neurotransmissor no seu cérebro que é responsável pela memória. Então a colina é realmente importante para essa memória, muito importante para o metabolismo das gorduras, função do fígado e também cada vez mais importante à medida que o seu fígado assume o processamento dos metabólitos do estrogênio. Ovos são ricos em vitamina A, D e K2, principalmente na gema. A clara tem proteína, mas é na gema que ficam os nutrientes e todo o valor. E esses nutrientes essenciais presentes ali ajudam na sensibilidade à insulina e na densidade mineral óssea. Então o que eu recomendo? 2 a 3 ou mais ovos por refeição. Você deve preservar a gema, cozinhando o ovo com gema mole ou fazendo ele frito com a gema para cima. Tente garantir que a gema ainda fique um pouco mole, porque assim você preserva a maior quantidade de nutrientes na gema. Se for usar óleo ao cozinhar, use manteiga de vacas criadas a pasto, ghee ou sebo bovino. Terceiro alimento, salmão selvagem, especialmente o sockeye, do Alasca. Ele oferece mais de 20 gramas de proteína por porção, sustentando a liberação de GLP-1 rico em ômega 3, reduz inflamação pós-menopausa e apoia a sensibilidade à leptina. Contém astaxantina, responsável pela cor rosada do peixe. A astaxantina é um dos antioxidantes mais potentes já estudados. Protege as mitocôndrias, estimula a queima de gordura e preserva o tecido muscular. Além disso, ômega 3 e astaxantina beneficiam o coração, o que é crucial, pois a proteção cardiovascular do estrogênio se perde na menopausa. Então, você precisa de ainda mais ajuda cardiovascular. Os ômega 3 e a astaxantina presentes no salmão vão ajudar muito nisso. Agora, quanto você deve consumir? De 110 a 170 gramas, de 2 a 3 vezes por semana. Você deve garantir que não cozinhe demais o salmão. Isso vai destruir os ômega 3 e a astaxantina. Então eu recomendo cozinhar ao ponto, certo? Cozinhe até o ponto, mas não exagere no tempo de cozimento. Alimento número 4, um dos meus favoritos, é o azeite de oliva extra virgem. Rico em ácido oleico, ele sinaliza saciedade e ativa o PPR-gama, fundamental para queimar gordura. Alto teor de polifenóis, incluindo oleocantal, que é conhecido como o ibuprofeno da natureza. Esse anti-inflamatório é muito potente, o que é importante porque, após a menopausa, com a queda do estrogênio, a inflamação no corpo aumenta. Então você quer usar esses medicamentos naturais à base de plantas, certo? Como o oleocantal presente no azeite de oliva extra virgem para ajudar a manter a inflamação sob controle. O azeite de oliva retarda o esvaziamento gástrico, prolongando a saciedade do GLP-1 e beneficiando o coração. Pesquisas sobre a dieta mediterrânea mostram de forma consistente que um consumo maior de azeite de oliva extra virgem reduz o risco cardiovascular. O que você quer? Consuma 1 a 2 colheres de sopa por refeição, cru ou em fogo baixo. Não cozinhe com ele. Prefira manteiga de vaca alimentada com capim, ghee, sebo bovino ou óleo de coco para cozinhar. Regue azeite de oliva só depois, sobre os pratos prontos. Para muitos, recomendo uma colher de sopa junto às refeições. O tipo de azeite que você compra faz muita diferença. Garanta que o rótulo tenha data de colheita, seja recém-prensado e rico em polifenóis. A maioria dos azeites não é recém-prensada. Eles têm poucos polifenóis, então você não recebe o componente medicinal. Por isso adoro azeite de oliva recém-prensado e participo do clube deles. É o azeite artesanal mais saboroso que você encontra.
Vem de fazendas premiadas e leva o frescor da colheita à sua mesa. Eles buscam azeite de oliva de 4 regiões do mundo, conforme a estação. As azeitonas são colhidas maduras, prensadas e enviadas direto para você. Então eles são a forma mais rica de polifenóis. Nós sabemos que o tempo, a luz e o calor realmente diminuem os polifenóis. Quanto mais rápido você recebe o azeite após a prensagem, em garrafa de vidro escuro para protegê-lo da luz e calor, melhor. Fresh Pressed Olive Oil Club oferece azeites certificados por laboratórios independentes como 100% extra virgem, garantindo qualidade. Usamos diariamente em saladas e refeições e nossos filhos gostam. Sua família vai aprovar também. Estou animado para compartilhar uma oferta. Esta garrafa de azeite fresco, rica em polifenóis e normalmente $49, sai por apenas $1 para ajudar no frete. Faço parte de um plano de assinatura e recebo 6 garrafas em casa a cada 3 meses, sem preocupações. É um remédio líquido, o suplemento mais potente para ter em casa. Esse óleo cantal elimina inflamações, protege o coração e os hormônios. Tome diariamente e veja como sua saúde e vida melhoram. Vou deixar o link da garrafa de $1 na descrição para você ver. O alimento número 5 são os abacates, que eu adoro. Eles têm 13 gramas de fibra, o que amplifica o GLP-1 e o PIU através da estimulação das células L. Rico em ácido oleico, que modera o apetite entre as refeições, e em minerais como potássio e magnésio, que apoiam a função dos receptores de insulina, além de retardar a absorção de carboidratos. Eles reduzem os picos de glicose causados pela falta de estrogênio. Recomendo consumir meio a um abacate por dia com proteína. Então não coma o abacate sozinho. Combine com proteína, algo como salmão defumado, carne bovina de pasto, frango, ovos. Sempre combine com uma boa proteína. Agora, alimento 6. Vinagre de maçã, rico em ácido acético, que aumenta a sensibilidade à insulina. Isso trata a principal consequência metabólica da perda de estrogênio, a redução da sensibilidade à insulina. O ácido acético alimenta as mitocôndrias. As mitocôndrias vão se tornar melhores na queima de gordura. E você realmente vai conseguir retirar a glicose da corrente sanguínea de forma mais eficaz porque as mitocôndrias estão mais saudáveis. Melhora a produção de ácido estomacal e sucos digestivos, desacelera o esvaziamento gástrico, prolonga a saciedade do GLP-1 e reduz picos de açúcar após as refeições. Muitos erram ao comer e o açúcar no sangue sobe demais. Tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã diluída em 120 a 240 ml de água de 10 a 15 minutos antes das refeições reduz o aumento da glicose no sangue e mantém a insulina baixa após comer. Recomendo vinagre de maçã cru, não filtrado e com a mãe. Nunca tome puro. Sempre dilua, pois pode queimar seu esôfago. Então, uma colher de sopa em 120 a 240 ml de água é a forma correta de diluir bem. Agora, alimento número 7. Ervas amargas e vegetais verdes, ricos em fitonutrientes. Sabemos que os receptores de sabor amargo, especialmente os TAS2Rs, esses receptores no intestino, especificamente nas células L enteroendócrinas, atuam como sensores que, ao detectarem compostos amargos, liberam GLP-1 e melhoram saciedade e controle do açúcar no sangue. Sempre dizemos que o amargo faz bem ao fígado porque apoia sua desintoxicação, essencial já que o papel do fígado no metabolismo do estrogênio aumenta após a menopausa. Essas ervas amargas contêm polifenóis que reduzem inflamação e equilibram hormônios. Gosto especialmente da rúcula como erva amarga, pois é rica em nitratos, ajuda na produção de óxido nítrico e circulação, além de ter baixo teor de oxalatos, o que é essencial. Eu adoro gengibre, então tomar chá de gengibre ou até mesmo mastigar um pedacinho de raiz de gengibre pode ser muito útil para a saúde do fígado e também para o GLP-1 salsinha também é uma ótima opção. Você pode adicionar isso a quase qualquer prato salgado. Salsinha combina e alcachofras são ótimas. Sabemos que a cinarina presente na alcachofra estimula a bile e ajuda na digestão de gorduras. Dente de leão é uma das melhores coisas para a saúde do fígado. Além disso, endívia também é muito, muito boa. Coentro é outra boa opção. Rabanetes, todos esses são ótimos. Você pode usá-los como base para salada, como a rúcula. Você pode usar essas coisas no preparo ou como guarnição. É assim que eu gosto de usar salsinha nos meus pratos com proteína.
Agora, vamos falar sobre um alimento extra. Falamos sobre 7 alimentos. Vamos falar sobre um bônus, que é o óleo C8-MCT. C8 significa 8 carbonos ou ácido caprílico. Então existem diferentes tipos de óleo MCT. Tem o C8, C10 e C12. O C8 é o que funciona melhor. Ele se transforma em cetonas no fígado sem liberar insulina, fornecendo energia celular sem elevar a insulina. Ele contorna o processo prejudicado de queima de gordura chamado beta-oxidação, que ocorre após a menopausa. Então ele vai se transformar em cetonas e vai estimular, melhorar a queima de gordura. E isso é fundamental. Assim você tem um aumento na termogênese, o que eleva a sua taxa metabólica geral. Ele eleva hormônios da saciedade e reduz a vontade de comer. Recomendo começar com meia colher de chá, pois o uso excessivo de óleo MCT pode causar problemas intestinais como diarreia. Você não quer passar por isso. Então, comece com uma quantidade bem pequena, cerca de meia colher de chá, e veja como você se sente. Basta adicionar à sua refeição, certo? Se você se sentir bem com isso, pode aumentar para cerca de 1 a 2 colheres de sopa por dia, certo? Eu recomendo basicamente tomar uma colher de chá em cada refeição, assim que você souber que está tolerando bem. Você pode colocar no seu café, pode colocar em vitaminas, pode usar como molho ou simplesmente adicionar às suas carnes. Ou pode tomar puro direto e isso vai reduzir a vontade de comer. Isso vai ajudar a estimular o GLP-1 e também vai ajudar a estimular os corpos cetônicos. Assim, você terá menos inflamação no seu cérebro. Você consegue pensar com mais clareza e precisão, tem menos vontade de comer e reduz o açúcar no sangue após as refeições. Meu óleo C8-MCT favorito é o Keto Brain, que vendo na minha loja. O link estará nas notas do programa. É fenomenal. É um óleo MCT, somente C8, feito a partir do óleo de coco. É algo que eu uso regularmente. Agora, vamos falar sobre a estrutura das refeições. A ordem de como você come os alimentos importa. Após a menopausa, a sensibilidade à insulina reduzida torna essencial manter sempre a mesma ordem nas refeições. Tome vinagre de maçã com água cerca de 10 a 15 minutos antes da refeição. Depois, seu primeiro bocado deve ser de proteína ou de um alimento fermentado. Por exemplo, se usar chucrute ou picles, pode consumir um pouco para estimular o ácido estomacal. Vinagre de maçã também tem esse efeito, mas depois priorize a proteína. Coma a proteína primeiro, depois vegetais ricos em fibras e amargos, e por fim, gorduras saudáveis, que geralmente já acompanham a proteína. Mas digamos que você tenha uma salada ou algo assim com azeite de oliva, então você está consumindo suas gorduras saudáveis junto com os vegetais. E então os carboidratos, digamos que sejam batatas doces ou cenouras, ou pão de fermentação natural. Coma isso por último, sempre opcional. Você pode já estar satisfeito apenas com proteína, gordura e fibra. Talvez você evite carboidratos, mas se comer, deixe o amido para o final. Se não for amido, pode ser uma fruta ou algo parecido. Consuma isso por último após proteína, gordura e fibra. Um exemplo de café da manhã: 2 a 3 ovos, cerca de 60 gramas de frango grelhado na manteiga de vacas alimentadas a pasto, rúcula e pimentões salteados, com opcionalmente 1/4 de xícara de frutas vermelhas no final. Exemplo de almoço ou jantar: 110 a 170 gramas de carne bovina, de pasto ou salmão com salada de folhas verdes amargas. Considere uma salada de rúcula com azeite extra virgem e molho de vinagre de maçã ou suco de limão com vinagre de maçã. E depois, opcionalmente, batata doce ou fruta. Não é preciso contar calorias. GLP-1 e PIUs regulam o apetite quando proteína e fibras são prioridade em cada refeição. Por isso, coma proteína e fibras primeiro. Vamos discutir um protocolo de jejum para mulheres pós-menopausa. Mulheres pós-menopausa são mais vulneráveis ao aumento do cortisol pelo jejum, pois sem estrogênio não há proteção contra o estresse. Protocolos agressivos agravam a resistência à insulina, aceleram a perda muscular e óssea, prejudicam a função da tireoide, além de afetarem o sono. Esses fatores já estão comprometidos. Sabemos que os fogachos, se você está lidando com eles, já elevam o cortisol e fragmentam o sono. E se você acrescenta muito jejum agressivo, isso adiciona ainda mais estresse e agrava tudo isso. Portanto, a qualidade do sono não é negociável.
Certifique-se de realmente priorizar um bom sono, seguindo a sequência nutricional que eu já mencionei. Mulheres pós-menopausa lidam melhor com o jejum do que as na perimenopausa, mas precisam de protocolos mais leves. Isso é essencial. Vamos começar com um jejum noturno de 12 horas e depois aumentar 1 hora a cada poucos dias. Seu objetivo é um período de jejum de aproximadamente 14 a 18 horas. Isso melhora a sensibilidade à insulina e eleva o GLP-1 sem o risco ligado ao cortisol. Assim, sua janela alimentar é de 6 a 10 horas. Você deve fazer de 2 a 3 refeições ricas em proteínas e nutrientes nessa janela de alimentação de 6 a 10 horas. No mínimo, um dia sem jejum por semana. Então, toda semana, você deve ter pelo menos um dia sem jejum, ou pelo menos um jejum menos agressivo. Você sempre deve fazer um jejum noturno de 12 horas. Por exemplo, das 18 horas às 6 horas. Na manhã seguinte, essas 12 horas são meio que o mínimo necessário para dar descanso ao seu sistema digestivo e permitir que seu fígado faça um ciclo completo de desintoxicação. Pelo menos um dia por semana, não ultrapasse muito esse tempo, talvez 14 horas. Não faça jejum de 16 ou 18 horas para evitar adaptação da tireoide. E esse vai ser o que chamamos de seu dia de banquete. Então você quer fazer o ciclo de banquete e jejum. E quando estiver jejuando, sempre que for quebrar o jejum, faça isso com proteína e fibras, nunca apenas com carboidratos. Chamamos de carboidratos isolados quando você consome apenas fruta ou carboidrato. Por isso, quebre o jejum sempre com proteína e fibras. Recuar imediatamente no jejum de 18 horas se notar mudanças severas de humor, fadiga persistente, piora do sono, aumento dos fogachos, desejo intenso de comer demais após o jejum ou queda de cabelo. Nesses casos, é melhor reduzir o jejum. Você pode fazer 14 horas de jejum e comer 3 boas refeições em uma janela de 10 horas nesse caso, ao invés de 16 a 18 horas. Se você se sente bem com jejum de 16 ou 18 horas, faça 5 ou 6 vezes por semana, mas tenha um dia bem longo. Um dia de alimentação, como um dia com 12 horas de alimentação, onde você faz pelo menos 3 refeições realmente boas e ricas em proteína, nesse dia, o seu dia de banquete. Agora, aqui está o que você pode esperar ao fazer isso. Do 2º ao 5º dia, você vai perceber que seu apetite se estabiliza. Então, à medida que você começa a seguir essa abordagem nutricional, com alta proteína, fibras e jejum intermitente, seu apetite vai se estabilizar, seus desejos por açúcar vão diminuir e você vai perceber uma energia mais constante. Entre a 1ª e a 4ª semana, você sentirá menos fome, menos queda de açúcar e suas roupas vão vestir diferente. Do 2º ao 3º mês, você vai ter uma perda significativa de gordura visceral. Seus músculos e ossos vão ser preservados. Você vai ter energia sustentada e vai desenvolver uma relação fundamentalmente diferente com a comida. Você não vai ser tão guiado pela fome e pelos desejos. Ao contrário dos medicamentos, GLP-1 não há perda muscular, injeções ou reganho de peso. Você vai cuidar ao mesmo tempo do risco cardiovascular, da saúde óssea e da perda de gordura. As alterações hormonais que dificultam perder gordura após a menopausa também fazem com que o corpo reaja de forma única ao método certo. Controle a insulina, restaure o GLP-1, proteja os músculos e os ossos, consuma as gorduras e as fibras na ordem certa. Mantenha a consistência e seu corpo terá o que precisa para mudar. Curta o vídeo se isso mudou sua visão sobre metabolismo e inscreva-se para mais conteúdos científicos. Confira também o guia rápido de queima de gordura de 7 dias nas notas do episódio. E me conte nos comentários qual sintoma do vídeo de hoje mais fez sentido para você. E como sempre, fique com Deus!